Começando do nada, episódio de número 64, bem-vindos, bem-vindas. E aí, galera, tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma questão que apareceu aí num desses outros episódios atrás, e eu transformei esse tópico numa pergunta para o Guilherme. Eu sei que ele muito provavelmente não vai saber responder, mas eu não tô nem aí, o importante é isso mesmo, para a gente ter um foco, na verdade. Mas assim, Guilherme, o que significa essa história de soltar? Que papo de soltar é esse? Mas em específico, o que significa soltar-se de um medo? A gente acabou falando algumas coisas sobre isso num dos podcasts anteriores aí, e acredito eu que exista muita coisa que more por trás desse soltar aí. Eu também eu tenho algumas coisas de repente para compartilhar. Uhum. Mas eu queria que você de repente desse Uhum. uma pincelada básica aí de algum pensamento primário que você teve aí. Obrigado, amigo, pela pergunta, adorei. Primeiramente, agradecer. Então, eu acho que tem muitos níveis esse soltar, e outro dia eu vi uma frase muito interessante que eu vou concluir com ela. Pretendo usar ela no final da minha exposição. No futuro. Não, que essa noção de soltar, e eu não diria soltar dos medos, não é isso. Eu diria soltar, como a gente falou, da crença. A questão que, vamos dizer, a primeira instância é você perceber que você está apegado a alguma coisa, ou que você juntou certa, vamos dizer, a gente não se dá conta muitas vezes, mas a gente está sempre fazendo uma interpretação. Então, quando a gente faz uma interpretação, a gente cristaliza uma forma de ler a nossa realidade de um certo modo, mais rígidos ou mais soltos. E então, e a questão é que vamos dizer, essa crença ou essa história, de alguma forma ele está norteando, de uma forma inconsciente muitas vezes, a nossa identidade. Então, o nosso sentido de identidade é justamente porque a identidade ela cria um agrupamento. Porque fora da minha identidade pessoal, não existe nenhuma separação ainda. Assim, em algum nível de um inconsciente, assim, como tudo é informação, e não existe o Guilherme como essa pessoa separada. Então, a identidade tem uma função que é poder me separar para eu, através dessa particularidade, poder experimentar, vamos dizer, essa separação desse todo, para poder fazer descobertas. Assim, sem essa particularidade, esse todo, nada, não poderia descobrir a si mesmo. Então, vai chegar um ponto que essa particularidade você volta a perceber que você está junto a tudo. Agora, só essa frase como clichê, ela não funciona, porque no dia a dia você vai estar com várias situações cabeludas que você não vai ter um jeito tão fácil e tão lindo de dizer essa frase, falar, eu sou um com um todo e pronto. Não, porque você ainda tem que pagar a conta, o aluguel, e a realidade. Então, mas assim, você consegue ler a realidade com mais. Com uma lógica mais profunda. Então, quando. Eu vou deixar você falar, eu sei que o Alex fica agoniado assim, mas vai chegar a sua vez, amigo. Não, tá de boa, pode mandar aí. Eu tô só anotando aqui as palavras-chave pra eu não me perder. Então, olha, até esqueci, soltei o negócio, entendeu? Eu não lembro mais o que eu tava dizendo, sinceramente. Beleza. Então, beleza. Então essa questão aqui que você se lembra, essa questão de soltar, ó, sinceramente não lembro. Separação de separação, você acabou fazer uma brincadeira com separação daquilo que separa a gente de algumas. Então, vai ter um momento que eu vou perceber que essa crença, ela é como se fosse uma tábua de salvação para mim, vamos dizer, de algum modo. E que eu acreditei que que era ela que vamos dizer, que me manteria vivo, por exemplo. Vamos dizer, tem outra modo também da gente escrever a crença seria como um programa, né?
E esse programa, ele tá servindo um programa muito mais básico, que no nível biológico eu tenho necessidade de sobreviver, por exemplo. Então, por exemplo, uma ameba, ela não crê, porque ela não tem complexidade suficiente para fazer isso. Só que conforme ela foi evoluindo, ela vai colocando outros programas, e daí chega um momento que a gente tem esse programa de acreditar. E então, e daí a gente começa a confundir o que realmente é nossa sobrevivência e o que é essa identidade querendo sobreviver. Então, eu preciso de uma identidade para sobreviver, mas eu não preciso dessa identidade que eu tenho agora para sobreviver. Vê essa diferença? Agora, Repete, por favor. eu preciso de uma identidade para sobreviver, porque eu vivo através de ser uma identidade. Se eu não fosse uma identidade individual, quando eu morrer, eu não vou ter mais essa identidade individual, porque eu não estou mais tendo essa representação, esse veículo particular, corporal, para fazer essa exploração. Sim. Então, sei lá, eu me junto, a minha informação ela toma uma outra leitura, mas nesse momento eu preciso da minha identidade como separada da tua para viver, só que eu não preciso dessa identidade que eu tenho agora, o que eu acho que eu tenho agora. Vê a diferença? Então, só que pro mecanismo da identidade, ele tá alojado nele também o mesmo mecanismo da sobrevivência, mas a sobrevivência da identidade. Então ela não quer que você solte ela, porque ela vai morrer, e ela vai morrer. Só que a gente confunde que vai morrer uma identidade, que a gente vai morrer, porque a gente acha que vai morrer a identidade, a gente vai morrer junto, mas não. Agora, pode ser que pode ser que você tire uma noção de uma identidade de uma pessoa e isso seja tão drástico para ela que ela morra. Por exemplo, se morre a família inteira de uma pessoa, ela vê a identidade dela esmagada e morre com isso, porque ela não consegue... Agora, ela não precisaria morrer se ela tivesse condição de ver que ela não precisa dessa identidade familiar para sobreviver. Mas é uma questão de... Ela foi afetada por essa crença, vamos dizer. E assim com tudo. Vamos dizer que poderia morrer o país inteiro e você sobreviver e você conseguir contornar isso ou não. Então, assim, o quanto a sua identidade... Vamos dizer, a função de você utilizar uma identidade está apegado a você querer ter uma identidade específica. Então, o soltar seria soltar dessa informação, dessa crença, dessa identidade. Agora, no fundo, não tem nada. Então, e a frase que eu vi outro dia, porque eu ouvi muito assim dentro do processo que eu tô, de falar soltar. E daí a pessoa escreveu, tem um momento que você vê que não é necessário soltar, porque não tem nada para você se agarrar. Entende? Exato, porque no fundo não tem nada para você se agarrar, mas a gente... o que a gente fez é que a gente construiu esse conceito de se agarrar é isso, se agarrar é isso. E depois você vê que se você não precisa soltar, porque na verdade você não está se agarrando a nada que existe de fato, porque no fundo essa minha identidade não existe. Então assim, é como se fosse assim, uma instância mais profunda dentro desse processo, que primeiro você não tinha nem noção que você estava pegado a uma coisa, depois você soltou, e depois você vê que não tem nada para você se agarrar. Exato, exatamente. Faz todo sentido, essa é uma sacada fenomenal. Tipo, você, em determinado momento da vida, se não tem mais ao que se apegar, você não tem mais do que se soltar, porque você não tá apegado a nada. Isso é muito massa. Bom, tem uma série de coisas aí que brotaram aqui de pensamentos enquanto você estava falando. Mas essa questão do soltar, para mim, é fascinante também, porque dentro do meu processo de soltura, eu me desapeguei de vários Alexes, de vários... Carl Jung diz que a gente usa máscaras, dependendo de cada fase, de cada ambiente, de cada processo de convívio e tal. Mas eu me desfiz de muitas máscaras inclusive que eu tinha um apreço muito grande, assim. Mas eu entendi que se eu não me deixasse soltar daquela máscara, eu ia viver aquela máscara pro resto da vida e que, na verdade, aquela máscara já não cabia mais em mim, porque eu já estava grande demais para aquela máscara, né?
É mais ou menos assim, é como se fosse o melhor tênis que você já, o melhor sapato que você já teve, você cresceu, só que aquele sapato não cabe mais no teu pé, te machuca, e você insiste em usar a porra do sapato. Então, assim, esses dias eu acabei escrevendo alguma coisa sobre, numa dessas viagens, eu acabei exemplificando uma metáfora da mangueira, que é mais nessa ideia de soltar-se. Eu penso que a natureza é a grande, é uma, se não a maior professora, né, da vida, assim, para gente em vários níveis, tanto microscópicos quanto macroscópicos, assim. E eu penso que toda mangueira, toda manga tem toda mangueira tem sua manga para soltar, né? Não teria propósito nenhum de ser mangueira se não fosse para soltar as mangas, né? Mas assim, durante todo o processo, se a árvore, óbvio que, assim, num outro nível, talvez a gente até converse sobre isso, a natureza tem uma consciência, que é uma consciência diferente da racional que a gente tem, mas é uma forma de Com certeza consciência, tem, com certeza. né? Então, assim, nesse aspecto, falando de, é, cara, toda mangueira foi semente um dia. Então, a partir do momento que ela é semente, do momento que ela sai de semente para virar plantinha, então ela tem que se desapegar da sua forma de semente. Depois que ela se desapega da ideia de semente, que é algo fluido, não é algo que ela fica naquele conflito como a maioria da gente fica, aí depois ela passa a ser planta e nessa transição de planta para árvore, ela também tem que se deixar soltar do eu planta dela, do eu plantinha dela. E depois que ela solta isso, ela vira árvore. E depois que ela vira árvore virgem, entre aspas, que não deu fruto ainda, ela começa a brotar seus frutos e por mais belas que sejam suas frutas, né, ou seja verde, seja vermelha, seja cavalo, seja rosa, seja lá que for, que tipo de manga for que ela dê, ela não pode se apegar à beleza que ela está produzindo, ela tem que soltar. Porque quando ela solta isso, ela se dá a oportunidade de ser ainda mais, né? E prover ainda mais. E isso tudo gera um outro ciclo de outras árvores que podem ser plantadas a partir das sementes dos seus frutos que ela mesma dá. Então, esse desapego está aí na natureza, a todo momento, falando para a gente como é que tem que ser, né? Desde a lagartixa, a borboleta. Posso pegar uma carona no seu exemplo aí? Entra aí, entra aí, entra aí. E também perceber que vai ter uma fase em que esse apego vai ser importante também. Porque em algum momento Sem dúvida, dessa sem gestação, você teve que fazer isso. Então, por exemplo, isso que eu tô falando de identidade e sei lá, das crenças, tem um momento que isso é importante. Porque, como tudo, desde a sementinha, quando ela foi plantada e a árvore foi criando, não sei o quê, e quando chegou no final, tinha um fruto, e esse fruto tem uma semente de novo. Então, é como se assim, tudo já tivesse previsto. Então, nada tá aí por acaso. Então, se a gente tem esses mecanismos, e a crença ou a identidade, é porque isso tem uma função. Então, o que a gente tem que aprender? Esse soltar não é eliminar. Esse soltar é aprender a integrar esse passo como uma função. É que talvez para um primeiro nível de linguagem, a gente vai tomar como eliminar, tá? Porque é a primeira noção que a gente tem. Mas depois a gente... tanto que é isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, um conflito, muitas vezes o que a gente quer é acabar com o conflito. A gente quer eliminar o outro. E depois, quando a gente começa a ver isso de um outro nível, então daí, tá, eu não preciso eliminar o outro, e eu não preciso nem eliminar esse problema, porque ele tá me trazendo uma solução, mas vai ter um nível que não, que o cara vai querer matar o outro. E que é importante entender esse nível e poder abrir ele, porque é ele que vai criar no fim esse conflito, essa resolução de conflito mais saudável. Então, assim, você já falou isso outras vezes, que cada pessoa está numa fase e tal, então que é importante você viver a sua fase.
Você descobrir qual que é a fase que você tá e viver ela. Então, viver ela integralmente. Tipo, você sente que você tá voltado para isso, você tá fazendo isso. Então, faz isso com tudo. Uhum. É o que eu falo, isso que você falou, né, de certas fases é importante que haja um determinado apego. Da mesma forma que é importante esse apego, no mesmo nível é importante de você saber desapegar-se desse apego que você formou. Obviamente que, dependendo da situação, isso requer um pouco mais de tempo para se desapegar e tal, mas é aquilo que eu venho falando, registrei isso em algum dos episódios. Sim, as crenças são importantes até determinado tempo, que está congruente com aquilo que você falou, de a crença é uma informação, é um nível de informação. E esses dias eu vi um post de uma frase que dizia assim: esses dias, os dias que as árvores soltam as folhas, são os dias que elas se desapegam de si mesmas, porque sabem, em algum nível consciente da natureza, que no determinado momento as folhas vão voltar, outras folhas vão aparecer, não exatamente, né? Então, desapegar-se, sim, soltar das próprias folhas para que outras folhas venham, isso é parte de um processo natural que a gente tem que entender, que apesar de a gente se apegar emocionalmente a certas coisas, pessoas e situações e memórias, existe uma forma de trabalhar esse desapego para que a gente continue evoluindo e participando do caos, da harmonia, seja lá do que for que vier, do doce, da fruta doce, ou da fruta amarga, ou seja lá do que for. Legal. Bom, você tem mais alguma coisa a falar, Alex? Vamos terminar por hoje. Sim, eu quero mais uma coisa aqui, tipo, apego para mim pode ser o contrário de soltar. Pode ser o contrário de soltar. E soltar-se quer dizer você entrar nessa separação fluida, sem forçação de barra. É isso, eu acho que esse é o recado, né? Tá, então vamos soltar esse episódio. Beleza. Até a próxima. Abraço. Abraço.